Bom dia! O meu grupo vai apresentar um trabalho sobre histórias da extensão rural no Brasil. O grupo é composto por mim, Ana Carolina Monteiro Veras, Alexandré Batista Pimentel, Cássio Levi Martins de Souza, Leon Rodrigues Barreto de Oliveira. A extensão rural é um processo de caráter coletivo e multiplicativo, que consiste na transferência de conhecimentos e ou tecnologia para as famílias da zona rural, baseado em princípios educacionais que tem por finalidade levar diretamente à população do meio rural ensinamentos sobre agricultura, pecuária e economia doméstica, com o intuito de modificar hábitos e atitudes da família, por meio de aspectos técnico, econômico e social, lhes favorecendo uma maior produção e melhoria da produtividade, garantindo maior renda e qualidade de vida. A extensão rural ensina o produtor a resolver seus próprios problemas, instrumentalizando-o para otimizar o uso dos recursos disponíveis, tornando-o menos dependente de fatores externos. Por ser baseada na realidade rural, trabalha com programas elaborados com a população, estimulando a liderança e o trabalho em grupo. Dessa forma, adota a família como unidade de trabalho, contribuindo assim com a política de desenvolvimento do país. Bom dia, meu nome é Leon e eu vou dar continuidade ao trabalho que os meus colegas já começaram. Fiquem com a parte de como surgiu a extensão rural no Brasil. Pessoal, se der alguma cortadinha é problema no aplicativo aqui que eu usei para gravar, tá bom? Bem, a extensão rural no Brasil se iniciou, o primeiro registro que se tem em 1859 e 1860 foram criados 4 institutos imperiais de agricultura que tinham como finalidade de desenvolver pesquisas e divulgar essas pesquisas na época. Já tinha até um pequeno sistema de extensão rural realizado por agricultores profissionais na época. Com o passar dos anos foram criados decretos, criando secretarias, a regulamentação de ensino agronômico em níveis básicos, médio e superior através de escolas agrícolas, fazendas modelo, postos agropecuários e associação rurais. Tudo isso foram políticas públicas, realizadas fazendas modelo, postos agropecuários e associação rurais. Tudo isso foram políticas públicas realizada pelo governo na essa tecnologia que estava sendo desenvolvida na época, né? No meio. Com a chegada da Revolução Verde e do pós-guerra, com muita tecnologia sendo descoberta, com a Revolução Verde mostrando o padrão de agricultura que nós temos até hoje em dia, através de monocultura, de técnicas agrícolas que foram desenvolvidas na época, através da American International Association, que era um programa dos Estados Unidos que tinha como finalidade de divulgação, com finalidade de promover a ação rural, que era desenvolvido na época dos Estados Unidos e em países que estavam em fase de desenvolvimento. American International Association iniciou nos Estados Unidos e em países que estavam em fase de desenvolvimento. American International Association iniciou com a criação da AK, que é a Associação de Crédito e Assistência. Se tem um modelo de empresas de crédito rural e de assistência rural que se tem até hoje em dia, como a Emater. Bem, gente, dando continuidade à nossa apresentação, eu sou Levi e vou falar um pouco sobre as fases da extensão rural no nosso país, a evolução das diferentes concepções de extensão rural ao longo dos anos no Brasil. Adianto para vocês que foram 3 grandes fases, começando pela fase do humanismo assistencialista, que prevaleceu desde os anos de 1948 até o início da década de 60. Nessa fase, os objetivos dos extensionistas
eram de aumentar a produtividade agrícola e, consequentemente, melhorar o bem-estar das famílias rurais, com aumento da renda e diminuição da mão de obra necessária para a produção. Em geral, nessa fase, as equipes locais de extensionistas eram formadas por um extensionista da área agrícola e um da área econômica doméstica, para fazer um intermédio entre as duas áreas, entre as atividades agrícolas e a economia doméstica. Apesar de levar em conta os aspectos humanos, essa fase era caracterizada por ações paternalistas por meio dos extensionistas. O que isso quer dizer? Que os técnicos, os profissionais da extensão, eles procuravam não problematizar com os agricultores. Eles apenas procuravam induzir mudanças de comportamento por meio de metodologias pré-estabelecidas, em reuniões ou em iniciativas, de planejamento por parte desses extensionistas, e aplicavam em campo essas metodologias aos produtores. Só que esse método ele não favorecia o afloramento de consciência crítica nos indivíduos, com o que fazia que eles atendessem apenas às necessidades impostas, vamos dizer assim, por esses profissionais da extensão, por esses extensionistas ou técnicos. Então chegamos até a segunda fase denominada de difusionismo produtivista, que foi dos anos de 1964 até meados da década de 80, que orientou as ações dos extensionistas no período de uma certa abundância de crédito agrícola subsidiado no país, baseando-se na aquisição por parte dos produtores em um pacote tecnológico modernizante, que dava acesso aos produtores rurais a maquinários, a implementos agrícolas, a insumos industrializados, os mais modernos para a época. Nessa fase, um dos principais papéis dos extensionistas da extensão rural era a introdução do homem do campo na dinâmica da economia de mercado, tornar o homem do campo, as famílias rurais, como consumidores desses produtos agrícolas avançados, esses produtos agrícolas mais modernos para a época. Nessa fase também surgiu a ATER, que é a Assistência Técnica e Extensão Rural, que visava o aumento da produtividade e principalmente a mudança da mentalidade dos produtores do tradicional para o moderno, que é essa chamada inovação, a chamada inovação de produtos, de maquinários e etc. Só que nessa fase, os conhecimentos empíricos dos produtores, bem como suas reais necessidades, elas não eram levadas em conta, não eram aproveitadas da melhor forma. Tópico esse que vale uma ressalva, que a gente cansou já de ver em nossa carreira acadêmica, em diversas outras cadeiras no campus, ao longo de nossos respectivos cursos, e também aqui em algumas falas de professor já nas aulas, de que esse conhecimento empírico, esse conhecimento próprio do produtor, do homem do campo, passado de geração para geração, é extremamente importante. Ele é indispensável na realização de uma boa prática de campo, seja ela de profissional da extensão, de um agrônomo, de um zootecnista, de um veterinário, e também de até nós estudantes, que aprendemos bastante com esses produtores, às vezes não, na maioria das vezes, Então, Rodrigues, em 97, ele vem nos dizer que o difusionismo ele deu ênfase na mudança tecnológica, mas sem considerar muito as estruturas econômicas e sociais. Nessa fase também deu-se o surgimento da Embrater, que é a empresa brasileira de assistência técnica e extensão rural, que com ela houve uma grande expansão do serviço de extensão rural no país. Para a gente ter uma ideia,
Na década de 60, apenas 10% dos municípios brasileiros contavam com serviço de extensão. E ao final dessa fase, na década de 80, essa interação da extensão de extensionistas, né, nos municípios chegou à marca de 77,7%. Então a gente não pode negar que teve sim um aumento, né, após essa fase da atuação da extensão rural em campo com os produtores. Então chegamos à terceira e última considerada grande fase da extensão rural no nosso país, a chamada humanismo crítico, que foi dividida em duas fases. A fase 1 foi dos anos de 1985 até o iniciozinho ali da década de 90. Nessa fase, as metodologias de intervenção rural, elas deviam pautar-se por princípios participativos, que levassem em conta os aspectos culturais do público-alvo. Pouco diferente da fase anterior, do difusionismo, né, que não levava muito em consideração esses aspectos culturais e esses conhecimentos empíricos dos produtores. A postura crítica em relação ao difusionismo como processo que gerou exclusão social e impactos ambientais desastrosos. Isso foi dito por Rodrigues em 97, que nos diz que o humanismo crítico ele tem uma postura crítica em relação ao difusionismo, né? Que era um processo que, segundo ele, causou impactos ambientais desastrosos e até exclusão social. A interação técnico-agricultor nessa fase era caracterizada pela interação sujeito para sujeito. Podemos dizer que uma interação mais de igual para igual, mais íntima entre o extensionista e o produtor, facilitando assim a condução das situações de campo. Agora a fase 2 do humanismo crítico, que foi da década de 90 em diante, fase essa observada por Nunes, Grigolo e Guinoatto no ano de 2013, que tinha uma semelhança, né, bastante semelhança com a fase 1 do humanismo, mas nessa fase, em especial na fase 2, o foco em termos de público são os agricultores familiares, que incluiu os assentados da reforma agrária e as comunidades tradicionais. Também nessa fase passa-se a dar mais ênfase ao trabalho com grupos, a interação entre agricultores de outras propriedades, entre famílias rurais, né, em comunidades agrícolas. E as ações de elaboração de projetos de crédito, elas voltaram a ganhar importância, assim como as orientações sobre legislação sanitária e ambiental. Nessa fase também, a interação de técnico para agricultor era de sujeito para sujeito, como expliquei no slide anterior. Olá, meu nome é Alex e dando continuidade aqui na apresentação do grupo, nós vamos abordar aqui sobre a extensão rural nos dias atuais, né? Como ela está. E nos dias atuais, assim, dando uma perspectiva aqui nos últimos pelo menos 20 anos, né? Tem sido trabalhado o desafio de criar estratégias para colocar em prática metodologias participativas de assistência técnica com a inclusão dos saberes tradicionais, né, sem ser aquele modelo difusionista de passar as tecnologias que tem sido, né, debatido e criticado mais recentemente. Com o uso dessas metodologias participativas e paulo-freireanas, que já são bem discutidas, né, os métodos de Paulo Freire, vêm sendo aplicadas de forma a tornar mais acessível essa inserção de tecnologias de baixo ou nenhum custo por meio de práticas e métodos. Com o mundo do capital, né, há uma forte indução para que o homem rural entre na dinâmica de mercado, de produzir mais, com maior qualidade, assim, maiores exigências e também um maior rendimento. Então, foi vista assim, a necessidade, falou aí o Lisitas, de mudar esses modelos tecnicistas para levar em conta as experiências e os objetivos das pessoas que estão sendo atendidas pela extensão. Juntos, né, os extensionistas dos produtores, eles vão identificar os problemas e procurar essas soluções. Essa busca deve perpassar o campo da agropecuária e abranger os níveis político, social, ambiental, econômico, cultural e ético. Já falei o Caporal também, uma referência aí no assunto nessa discussão. Nesse contexto foi desenvolvida a PNATER, a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, em 2003,
que alega a necessidade de transição desse modelo convencional para um modelo agroecológico. Citado nesse texto já o termo agroecológico. Dessa forma, essa assistência técnica pública tenderia a colaborar para o desenvolvimento rural sustentável preconizado pela política. Então, em 2010, né, após 6 anos da publicação desse documento, foi aprovada a Lei 12.188, que instituiu essa política. E já nesse novo documento, né, numa nova gestão, né, federal, comparando com o pensamento que era tido em 2004, ela possui uma menor ênfase em relação à agroecologia, referindo-se apenas à necessidade de adotar princípios de agricultura de base ecológica, sem puxar tanto a linha da agroecologia, né? Segundo Caporal, em 2011, a reformulação da Penater teve como pressuposto, ponto de vista dos gestores, né, estabelecer mecanismos mais ágeis, de modo a facilitar tanto a operacionalização interna do Ministério do Desenvolvimento Agrário, como a forma de prestação de contas dessas entidades de assistência. Então, o texto ainda possui semelhança no tocante à busca do desenvolvimento sustentável, mas, assim, ele ainda exclui a agroecologia e desrespeita esse processo de participação sugerido em 2003. Então, passando para um presente mais recente, né, com o governo atual, são tidas inúmeras críticas por facilitar, né, a ação de grandes produtores com políticas de expansão de áreas, de ocupação de terras indígenas, amazônicas, e não facilitar assim a questão da reforma agrária, a questão da assistência, ainda tem passado por processos assim mais lentos, né? Inclusive a nova responsável pelo Ministério do Abastecimento, Pesca e Agricultura, né, a deputada Tereza Cristina, ela foi conhecida por presidir a comissão especial que aprovou o projeto de lei que se trata da liberação do uso de agrotóxicos, né, conhecida como a PL do veneno. Ela tem atuado junto dessa gestão. Então, nesses 2 anos, né, foram 27 unidades da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, foram fechadas no país. A ministra deputada, ela também participou do Fundo de Apoio ao Trabalhador Rural, que anistiou milhões de reais em dívidas dos fazendeiros e, enfim, né, inúmeras críticas são tidas para o governo nesses tipos de ações. Então, nesse sentido, o que é que fica em xeque, né? A gente fica aqui a pensar que para um país ter soberania nacional, Antunes cita, né, fala aqui no outro slide, já uma referência recente, é o mesmo autor, de que o país deve deter o controle de suas tecnologias, de suas finanças, de ter um programa de segurança alimentar e um povo instruído com trabalho e dignidade, de forma, né, a ter uma independência assim, nessa gestão em relação às gestões federais. Cabe a essa parte técnica, né, os profissionais que estão atuando na área, se aliar a políticas de inclusão que facilitem o empoderamento do seu próprio povo, diminuindo espaço para investidas irresponsáveis de interesses particulares ou inclusive de outros países. A gente levanta à tona aí esse tema que é inclusive um pouco polêmico, mas se faz necessário, né, ser político nas posições de inteligência ao quais nós, engenheiros agrônomos, vamos estar atuando no futuro. Então, a perspectiva, tecnologia, né? Cita aí o Antunes, referência recente, em que a Conab, a Embrapa, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, as Ematérias, os institutos federais, as universidades, escolas agrícolas, elas poderiam ser revitalizadas com recursos humanos, recursos financeiros e programas voltados para uma agricultura saudável, respaldados por seus anos de prática e ciência para desenvolver o campo brasileiro. E é isso aí que a gente tem a trazer para a gente, participar, né, do desenvolvimento do país. Então, essas são as nossas referências. Muito obrigado.